Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A bateria do carro. Histórias assombradas. E antes de começar esse relato, eu queria mostrar para vocês um produto da loja assombrada. A luminária infantil Boa Noite. Ela acende em azul ou roxo, como diz o Matheus. Ela tem uma luz para mim azul escura, que fica muito gostoso para você deixar acesa à noite aí, pode ser para criança ou para adulto. Ela te deseja boa noite e te traz tranquilidade na hora de dormir. Está à venda lá na lojaassombrada.com.br. Entra lá e garante a sua. O moço que nos conta esse relato diz que em 2007 ele estava com um sério problema com o carro dele. O problema é esse que nenhum mecânico elétrico conseguia resolver ou dizer o que acontecia com o carro dele. O carro não segurava a bateria e quando menos se esperava ele apagava, sem nenhum aviso prévio. E por ser um carro hidráulico, dependendo de onde ele apagava, o moço que nos conta esse relato corria um sério risco, pois a direção ficava muito pesada e se ele tivesse, por exemplo, numa rodovia, ele poderia causar um sério acidente. Por isso, ele começou a evitar transitar em rodovias e avenidas muito movimentadas até que esse problema fosse resolvido ou desvendado, né? Porque ninguém sabia o que causava isso. Mas com o passar do tempo, o carro piorou, a situação piorou, ele passou a segurar cada vez menos bateria e ele já estava de cabeça quente com aquele problema sem solução do carro. Bom, num domingo bem ensolarado, por volta das 11 horas da manhã, o moço que nos conta esse relato resolveu ir até a casa do irmão dele, que ficava uns 3 quilômetros de distância ali de onde ele morava. Mas ele diz aqui que quem mora em Belo Horizonte sabe que existe lá mais morro do que habitante. Ele diz que chega a dizer que lá em BH você tem que sair de casa com equipamento de rapel. Ele havia dado uma carga de 24 horas na bateria do carro. A intenção era ir até a casa do irmão dele, almoçar lá e deixar o carro lá para que no dia seguinte um mecânico de confiança do irmão dele desse uma olhada no carro e pudesse resolver esse problema. Aí ele instalou a bateria no carro e saiu de lá o mais rápido possível para conseguir chegar na casa do irmão dele, porque nunca se sabe, o carro poderia parar a qualquer momento. E parou bem no meio do caminho, justamente no início da subida mais íngreme do caminho. Com muito esforço ele foi ajeitando o carro ali no meio fio, aproveitando ainda o pouco que o carro tinha subido, aquela subida, foi ajeitando o carro para tirar do caminho, E ficou ali, pensando em algumas alternativas do que ele poderia fazer. Ele disse que nem chegou a abrir o capô do carro. Tava sem crédito no celular para ligar para um reboque ou então para o irmão dele para vir socorrê-lo. E aí ele decidiu ir caminhando até a casa do irmão. Aí ele começou a trancar as portas do carro manualmente, quando ele percebeu um senhor moreno, magro, de aproximadamente uns 40 anos, se aproximando dele. Com roupas bem simples, uma bermuda vermelha, chinelo e uma camisa branca. Ele confessa aqui que ficou um pouco preocupado, afinal o local é ermo e no final de semana daquele lá era mais vazio ainda. Aí esse senhor se aproximou e disse: "Tá com problema na bateria, né, fiote?" Aí ele disse que sorriu assim meio desconcertado, E o cara prosseguiu: "O problema deve ser a luz do painel do carro. O LED que indica a bateria tá queimado. E por isso tá evitando que o alternador alimente a bateria." Poxa! De cara, aquele senhor disse qual era o problema do carro e o que estava causando o problema. Assim, sem nem botar a mão no carro, sem nem olhar para dentro dele, nada. A pedido desse senhor, o moço que nos conta esse relato foi lá, girou a chave do carro só até ligar a parte elétrica do carro. Só até acionar o sistema elétrico, sabe aquela primeira virada? E de cara, justamente a única luz que não acendeu no painel foi a da bateria. Ele disse que deu uma alegria tão grande nele naquele momento que parecia que era uma criança que tinha acabado de ganhar uma bicicleta. Aí ele virou pro cara para agradecer, mas já sabem, Ele estava sozinho ali. O cara sumiu. Naquele momento que ele de distração ali, que ele virou a chave do carro, tal, o cara simplesmente, aquele senhor simplesmente sumiu. Não tinha nem vestígio do cara lá.
Sem demora, ele abriu o porta-malas do carro, catou as ferramentas dele, debaixo daquele sol, naquele forno que tava o carro, aquele sol de instalar mamona, ele começou a desmontar o painel do carro. Aí ele tirou o LED que acendia o indicativo do freio de mão e colocou no lugar do LED da bateria. Suado, cansado, com fome, girou a chave do carro. O carro ainda fez um charme para pegar, mas pegou. Funcionou maravilhosamente bem, para a alegria dele e do ar-condicionado também. Até hoje ele não sabe qual a relação da luz do painel com o alternador e a bateria. Mas no dia seguinte ele levou o carro no eletricista e pediu para que o cara trocasse todos os LEDs do painel do carro dele. E ele diz aqui que para aquele senhor, esteja lá onde ele estiver, aqui vai o muito obrigado dele. Ele quer deixar o muito obrigado para aquele senhor que o ajudou. E diz que anjos existem e aparecem de formas surpreendentes pra gente. E vejam só o puxãozinho de orelha que ele tomou. Ele marginalizou o cara por causa das suas vestes simples. No entanto, ele solucionou o problema dele, que até então não tinha solução nenhuma. E aí, não é que essas... É anjo, gente, é anjo. Vai ser o quê? Que homem que vai aparecer? Como que ele vai falar o problema do carro sem te conhecer, sem saber? O carro podia estar parado por falta de gasolina, por algum outro problema elétrico, na chave, N coisas, pneu, sei lá. Mas como que o cara chega do nada e já diz que o problema da luz do LED do painel e que isso não estava fazendo isso e de repente a solução do problema era aquilo mesmo? E o cara some assim, em alguns segundos, some completamente. Se é uma pessoa normal, chega, pergunta qual é o problema, tenta ajudar e continua ali. Ou então, diz, não, peraí que eu vou ali. Gente, é um anjo. E olha só, aparece aí de forma simples e de formas inimagináveis. Como relatos aqui que eu já contei, que já teve anjo aí que apareceu em forma de motoqueiro para abrir caminho para levar a criança para o hospital e o cara foi chutando o retrovisor dos carros para abrir caminho naquele trânsito que tava, a criança precisava chegar no hospital. O que vai acontecer? Vai vir um anjo com asas e falar, por favor, abra um caminho que uma criança precisa ir ao hospital. Ou então ele pega a criança, ele desmaterializa aqui com a criança e materializa na frente de todo mundo no hospital. Não, gente. Uma forma assim que ele achou de aparecer para abrir caminho logo, ele veio como motoqueiro e foi chutando o retrovisor do carro, dá licença, vamos abrir caminho, vamos. Levou a criança para o hospital, conseguiu chegar a tempo. Então os anjos aparecem de formas inimagináveis. Presta atenção aí que pode ser que algum anjo já apareceu na sua vida. Me manda o relato. Se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!